O objetivo dessa aula é a gente entender a expressão geral que determina os arcos côncavos. Olha só, calcule a primeira determinação positiva e expresse a expressão geral dos arcos côncavos. Eu vou já mostrar, num exemplo prático, a expressão geral dos arcos côncavos. O que a gente tem que fazer primeiro para poder descobrir, a expressão geral de um arco côncavo? Então, olha só, já vou começar aqui com os radianos. A gente tem aqui 23π sobre 4 radianos. Eu falei para vocês que a gente tem que escrever o 23π sobre 4 de uma outra forma. De tal forma que você consiga fazer com que apareça um 2π. Por que 2π? Porque você tem que fazer aparecer uma volta completa na circunferência. A expressão geral, a fórmula da expressão geral, ou até mesmo a primeira determinação positiva, tem que aparecer um 2π. 2π porque a gente está nos radianos. Só que quando a gente está nos graus, tem que aparecer um 360 graus, que é sempre uma volta completa, Ou 2π ou 360 graus quando a gente estiver no grau. Quando a gente está no radiano, tem que aparecer 2π. Então, como que a gente faz? Eu vou escrever o 23π sobre 4 de uma outra forma. Eu vou escrever 7π sobre 4 mais 16π sobre 4. Não é por acaso que eu escolhi esses valores. Claro que você poderia escrever o 23 como sendo 6π mais 17π sobre 4, 6π sobre 4 mais 17π sobre 4 também ia dar 23π sobre 4. Mas não é chutar valores aleatórios de tal forma que dê 23π sobre 4. É você colocar os valores de tal forma que você consiga fazer aparecer um 2π, certo? É esse o nosso objetivo, ok? Então olha só, se você dividir isso daqui, 16π por 4, você vai obter 4π. 16 por 4 dá 4 e a gente copia o π. E o 7π sobre 4 que estava ali eu copiei simplesmente, certo? Só que aqui eu fiz aparecer um 4π, eu não fiz aparecer 2π. E a volta completa na circunferência em radiano, ela tem 2π. Então eu tenho que fazer aparecer 2π. Então eu vou copiar aqui o 7π sobre 4, vou somar com 2 vezes 2π. Porque 2 vezes 2π dá 4π. E aí aqui a gente já tem aí algo parecido, com a expressão geral. Só que aqui a gente tem a primeira determinação positiva, que é o 7π sobre 4, certo? Então, a primeira determinação positiva é o 7π sobre 4 radianos, que é o valor que aparece aqui. Esse 2 é o número de voltas, o número de voltas é 2. E o 2π é o valor que aparece ali por ter uma volta completa na circunferência, que sempre tem que aparecer, tá certo? Então, a expressão geral, que é o tema dessa aula, vai ser alfa é igual a 7π sobre 4, que é a primeira determinação positiva, mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. E aí, o k ele representa sempre o número de voltas. Então, se você der uma volta, vai ser 7π sobre 4 mais 2π. Isso aqui é uma volta. Se você der duas voltas, vai ser 7π sobre 4 mais 4π, Ou 2 vezes 2π, igual estava aqui. Mas só que na hora que multiplica aqui, 2 por 2 dá 4. Aí você pode escrever 4π, ficando desta forma. E se for 10 voltas, aí vai ser 7π sobre 4 mais 20, Porque seria 2 vezes 10, que vai dar 20, 20π. E por aí vai. Então, a expressão geral serve para isso. Para você sempre ter a primeira determinação positiva, em qualquer volta aí que você der na circunferência. E não pode esquecer de colocar o k pertencente aos inteiros, tá? Porque se você não coloca, não sei se o k é um número natural, inteiro, racional, irracional, real, complexo. Então, eu tenho que colocar sempre a especificação, tá? Não se esqueça. Vamos ver outro, 17π sobre 8 radianos. Vou escrever o 17π sobre 8 de uma outra forma. Vou escrever 1π sobre 8 mais 16π sobre 8.
1π mais 16π dá 17π. Denominadores iguais, né? A gente soma os numeradores e conserva o denominador. Então eu volto a ser o que era antes. Então eu consegui escrever o 17π sobre 8 de uma outra forma. Aí, o π sobre 8 eu copiei. E dividindo 16π por 8, você tem 2π. Aí, ó, você consegue obter aqui o 2π. Aí, para deixar de uma forma mostrando as voltas, você faz π sobre 8 mais 1 vezes 2π. E aí, esse 1 aqui é o número de voltas, né? Porque 1 vezes 2π continua dando 2π. Então, eu posso colocar ele aí. Então, a primeira determinação é o π sobre 8 radianos. E o número de voltas é 1. E a expressão geral vai ser alfa igual a π sobre 8, que é a primeira determinação, mais... desculpa, aqui não é 1 não. É k. Eu estou na expressão geral, não na primeira determinação. É 2kπ mais 2kπ. Deste jeito aí. E aí aqui na expressão geral, né, também a gente tem que colocar aqui que o k pertence aos números inteiros, ok? A gente faz isso, né, porque para ficar a expressão certa, para independente das voltas que você der. Se você der 1000 voltas, você vai fazer 2 vezes 1000 vezes π mais π sobre 8. E aí você vai ter sempre aí a expressão geral desse arco ali, ok? Então, com os radianos a gente tem que pensar um pouquinho. Pensar numa forma de escrever o radiano lá para poder dar certo, né? Então, pensar não é difícil. Basta exercitar. A gente tem que exercitar o pensamento para que não fique uma coisa corriqueira, né? Geralmente exercícios que são de fórmulas, de cálculo, aquela coisa corriqueira, geralmente todo mundo adora, porque é fácil. Mas vale pensar um pouquinho também, né? Essas coisas foram descobertas não sei quantos mil anos atrás. Antigamente as pessoas descobriram isso. Hoje em dia a gente tem só que aplicar o que a pessoa lá 1000 anos atrás descobriu. E ainda tem gente que acha difícil, né? Não é difícil, basta pensar. E você tem que exercitar o seu cérebro para que você consiga aí melhorar no seu pensamento, melhorar no seu raciocínio lógico, ok? Segundo aqui, ó. Escreva a expressão geral que determina os arcos côngruos ao arco de medida 120 graus. Bom, 120 graus é um ângulo menor do que 360 graus. É um arco menor que 360 graus. Então, como alfa é 120, a expressão geral é dada por 120, né, que seria aqui a primeira determinação positiva, só que como já é um ângulo menor do que 360 graus, não precisa calcular a primeira determinação. Já bota ele aqui direto, mais k vezes 360. Quando estava em radiano, ó, a gente colocava mais 2kπ. Quando a gente está em grau, a gente só multiplica o k por 360. E diz também que o k pertence aos inteiros. 860 graus agora. Isso aqui é maior do que 360. Então, ó, inicialmente a gente calcula a primeira determinação positiva do arco de 860 graus. Como que a gente faz para calcular? Pega o 860 e divide por 360. Aí a gente tem que dividir na mão, né? Porque vai nos interessar o quociente, que é o resultado da divisão, e o resto. Então, 860 por 360, a gente pega aqui, ó. Pensa num número que multiplicado por 360 dá 860 ao próximo dele. É o 2. 2 vezes 360 dá 720. É próximo de 860, o mais próximo possível. Porque 3 vezes 360 já ia passar, né? Ia dar 1000 e pouco, já ia passar. Então, 860 menos 720 dá 140. Então, ó, o ângulo, né? A primeira determinação positiva é o 140 e o número de voltas é 2. Então, eu posso escrever 840 como sendo 140 mais 2 vezes 360. E aí a expressão geral é dada por 140, que é a primeira determinação positiva, mais k vezes 360, com k pertencente aos inteiros, certo? Nunca se esqueçam, ó, de colocar aqui o k pertencente aos inteiros, porque senão a gente não sabe se o k é natural, inteiro, racional, real ou complexo, né? Então você tem que colocar para o exercício ficar completo. Tudo bem?
Tô falando para não se esquecer.